Antônio sentiu-se gelar. Fez o sinal da cruz. Começou titubeante, mas aos poucos sentiu os pensamentos crescerem dentro do coração. Pregou com tanta eloquência, com tanta sabedoria, com citações tão precisas e apropriadas da Sagrada Escritura, que suscitou o entusiasmo naqueles que o ouviam. Falou do Espírito Santo, que como fogo desceria sobre eles, como desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Desde então, sua fama de pregador se espalhou, todos queriam ouvi-lo, e ele cada vez mais tinha gosto em meditar a palavra de Deus. Quello che noi abbiamo oggi sono i suoi sermones. O que temos hoje são os seus sermões, anotações que transmitia aos freis para ensiná-los a pregar. E é esta exatamente uma das características de Santo Antônio, esta ligação particular com a Sagrada Escritura. Nós lemos nos seus sermões e vemos que ele faz referência à palavra de Deus, interpretava segundo os métodos da época, não no sentido literal, mas alegórico. Esta ligação de Santo Antônio com a palavra de Deus é real, tanto é verdade que em 1946 o Papa Pio XII o proclamou doutor da Igreja. Da Basílica, nós vamos para o Santuário Antoniano de Arcella, que se encontra na zona norte do centro histórico de Pádua. É o lugar onde Santo Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231. Per me questo è il posto forse più importante per la vita di Sant'Antonio. Para mim, talvez esse seja o lugar mais importante para a vida de Santo Antônio, porque daqui ele subiu aos céus. Temos as palavras ditas pelo santo naquela noite de 13 de junho aqui em Arcella. Video Dominum meu, vejo o meu Senhor. E qui Sant'Antonio venne a morire in quella Santo sera. Antônio morreu aqui em Arcella naquela noite, naquele verão sufocante. Foi trazido por um carro de boi de Campo San Piero até Pádua. Arcella era uma região de vielas dos camponeses, às portas da cidade de Pádua. Quando hanno fatto l'analisi del corpo, hanno parlato di idropisia. Fizeram análise do corpo e falaram de hidropsia. É uma doença que inchava os seus membros. Constantemente, Santo Antônio se cansava ao caminhar. Seu corpo ia se deformando lentamente. Ele, que foi um incansável pregador do Evangelho, viajava muito, e por isso foi um sofrimento extremo não poder viajar mais para levar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Ele chegou a ser literalmente consumado na sua missão de incansável pregador do Evangelho. E qui ha predicato in una famosa Quaresima di quel proprio anno del 1231. Aqui pregou a famosa Quaresma de 1231, reunindo pessoas vindas de todas as partes para escutá-lo. O que caracteriza a figura de Santo Antônio dentro do franciscanismo é que na pregação do Evangelho realizava também a concretização da caridade. Por isto, a extraordinária mensagem de Santo Antônio é essa, que o Evangelho não é somente para ser proclamado, precisa sobretudo vivê-lo através da concretização da caridade. Santo Antônio é também conhecido como o Santo dos Milagres. Em Rímini, na Itália, havia um grande número de hereges que não aceitavam sua pregação e nem queriam ouvi-lo falar.
Foi então à beira-mar, perto da embocadura de um rio, e começou a dizer aos peixes: ouvi a palavra de Deus, vós, peixes do mar e do rio, já que os infiéis não querem ouvi-la. Apenas dito isto, apareceram inúmeros peixes que pareciam estar atentos às suas palavras. Santo Antônio falou-lhes da beleza e bondade do Criador, que eles podiam mover-se livremente na água, que nela encontravam alimento. Com a notícia do milagre, o povo da cidade veio em grande número até ele. Muitos surpresos puseram-se a ouvi-lo. Conta-se que um dia um herege, que não acreditava na presença de Jesus na Eucaristia, propôs a Frei Antônio um estranho desafio. Se sua mula, após 3 dias de completo jejum, se inclinasse em gesto de adoração diante do Santíssimo Sacramento, em vez de comer o feno, então ele acreditaria. Frei Antônio aceitou o desafio. O fato se deu na praça da cidade de Rímini. A mula, depois de vários dias sem comer, se dobrou primeiro diante da hóstia consagrada e depois foi alimentar-se com o feno. Boquiabertos com o episódio, converteu-se não só o incrédulo, mas também o povo da cidade. Sicuramente è importante questa certezza che attraverso Sant'Antonio... Certamente é importante essa certeza que através de Santo Antônio Deus falou com o homem do seu tempo e continua a falar ao homem de hoje sobre o Evangelho, que é uma mensagem de libertação para todos os homens, que o convida a caminhar na verdade e na liberdade de coração, e ao mesmo tempo na atenção concreta aos irmãos, que cada um de nós possa verdadeiramente seguir esta estrada de uma fé viva e simples, mas também atenta aos irmãos que estão ao lado. Esta é a mensagem e a saudação que envio a todos os telespectadores. E che il Signore, nel nome di Sant'Antonio, vi accompagni e vi benedica nel cammino della vostra vita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.